Oi, gente. Hoje eu vim aqui contar pra vocês uma experiência que eu tive bem legal, que foi difícil, mas que foi bem interessante. Assim, eu queria compartilhar isso com vocês. Outro dia eu estava sentada, né, na mesa. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Eu sei que eu estava sentada na mesa fazendo alguma coisa e de repente veio uma falta de ar bem forte e assim meio que incontrolável, né? E eu costumo agora, depois daquela fase toda do desespero, da aflição, eu costumo, assim, tentar ser o mais discreta possível para não ficar alarmando as pessoas que estão à minha volta. Principalmente se forem pessoas que eu não tenho muita intimidade ou que eu não sei qual é o conceito das pessoas sobre isso, né? Se as pessoas vão... O que as pessoas vão achar da situação ou vão se constranger, então eu costumo ser bem discreta. E até para as pessoas aqui da minha própria casa mesmo, não é sempre que eu me sinto à vontade de falar o que eu estou sentindo. E nesse dia foi um dia que eu quis manter a discrição, que eu quis me observar, observar as sensações e me entregar para a situação. Então, eu estava sentada, como eu falei, na mesa, e veio uma falta de ar muito forte, muito forte, muito forte. E eu puxava o ar não vinha, aí me fui ficando desconfortável de ficar ali parada. Aí decidi sair, ir assim para a varanda da minha casa, e a minha cachorra, ela olhou para mim, ela estava sentada também, eu olhei para ela, ela também olhou para mim e ela levantou junto comigo e foi lá para fora junto comigo. E aí eu sentei na varanda e ela sentou do meu lado, olhou para mim, deitou e eu puxando o ar. E eu pensei assim, eu vou me entregar, seja o que for, eu vou sentir isso, eu vou, se vier mais sensações, não vou entrar em desespero. Nesse momento eu consegui me dividir me dividir em duas. Interessante isso, eu consegui. É como se eu conseguisse separar a minha mente do meu corpo físico. É como se o que eu tivesse sentido no meu corpo não afetasse a minha mente, sabe? Mesmo eu com falta de ar, eu conseguia raciocinar e eu mentalizei que aquilo, que eu sabia que aquilo não era meu, mas que se eu estava sentindo aquilo é porque alguém estava me passando. E eu me deixei à disposição, porque eu senti que era alguém também que estava querendo alguém para compartilhar aquela aflição. E encontrou ali em mim uma pessoa disponível para isso, né? Então eu permiti que ela dividisse aquilo comigo e mentalizei que ela ficasse à vontade, que eu não queria julgar, eu não ia julgar, não queria saber o que era, quem era, por que ela estava fazendo aquilo, mas que eu ia me entregar àquela situação. Então quando eu cedi, quando eu dei essa passagem para a pessoa se manifestar dessa forma, passar para mim o que ela estava sentindo, dividir comigo, eu senti realmente isso, que ela estava procurando alguém para dividir aquela sensação, porque estava insuportável para ela. E eu cedi isso e comecei a captar que ela estava desesperada, que ela estava sofrendo muito e que ela precisava de alguém para compartilhar aquilo, porque senão ela não iria aguentar. E eu falei na minha mente que ela poderia ficar à vontade, que eu estava à disposição dela para isso. Que se fosse para ela melhorar, que ela ficasse à vontade, que ela passasse para mim tudo que ela estava sentindo para poder amenizar a dor dela. Então ela me passou muita angústia, a falta de ar, muita aflição. E ao mesmo tempo que ela me passava isso, eu sentia que ela ficava o tempo todo se desculpando por isso, sabe? Que ela não estava fazendo aquilo para poder me afetar, ou seja, eu percebi que não era um espírito ruim, era um espírito sofrido, que estava sofrendo aquele momento. E eu, ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava, que eu podia absorver aquilo para mim, mas que eu não podia segurar aquilo em mim. Eu tinha que também botar para fora de alguma maneira. E me vem uma sensação que não é uma vontade de chorar, é uma necessidade de chorar, que é diferente.
né? Porque ela não vem, a lágrima não desce assim natural, com emoção. Os olhos enchem d'água e eu forço o choro para que a lágrima caia. E nisso que a lágrima caia, como se fosse assim uma vontade de fazer xixi, que você precisa fazer xixi, mesmo que você não esteja com vontade, mas você sabe que se você for fazer xixi, tipo assim, eu vou sair e eu vou fazer xixi antes para me poder na rua não precisar fazer xixi. Você às vezes não tá com vontade de fazer xixi, mas você senta para fazer xixi, se concentra e o xixi sai, não é assim? Assim foi a minha lágrima. Assim acontece comigo quando eu sinto essa necessidade de chorar e não vontade de chorar. Então eu me concentrei para que eu chorasse. E quando eu comecei a chorar, eu forço o choro para aquela lágrima descer, que é como se eu estivesse me limpando daquelas energias que a pessoa está passando para mim. E eu sinto que eu vou ficando limpa daquilo. Entendeu? É bem interessante isso. E eu mentalizando que ela ficasse à vontade, que se ela precisasse colocar para fora, que ela colocasse, que eu estava ali com muita empatia para poder ajudar de alguma forma. E eu senti que ela foi. E ela o tempo todo se desculpando. Eu sentia ela se desculpando. Mas eu acho que. Eu entendi perfeitamente como que ela me passou isso. É assim, a pessoa tá com uma dor de barriga muito forte, né? Você tá com dor de barriga, você não consegue pensar, você quer se livrar daquela dor. E aquela dor, como é que você se livra? Você indo no banheiro, você não tem um banheiro à sua volta. Você olha para um lado, não tem um mato, você olha para o outro, não tem um vaso, entendeu? Mas você precisa se aliviar. Então ela viu ali, ela me viu, provavelmente viu, caramba, ali tem um vaso. Preciso me aliviar naquele vaso ali. Entendeu? E ela se aproximou e pedindo desculpa e se esvaziando em mim. E eu, como simples vaso sanitário, falei, fica à vontade, tá bom. Tipo assim, a pessoa tá desesperada, precisa colocar pra fora depois que ela vai saber se tem papel, como é que ela vai fazer pra se limpar, entendeu? E eu falei pra ela que não, que pensei assim, não se preocupa comigo, se preocupa em dividir comigo, entendeu? É uma necessidade, eu sei que ela não fez por mal. Então, e depois que isso foi passando, eu fui assim, sabe, orientando a entidade para que ela ficasse à vontade para se aliviar, mas que ela entendesse que isso que ela está passando é uma fase, é passageiro. E quando ela se sentisse aliviada, que ela buscasse a luz de alguma forma, que ela orasse, entendeu? Que ela acreditasse em Deus, que aquilo ali vai passar, tá? E como é que se diz? E que ela buscasse a luz, entendeu? Que eu não sei qual era, eu não consegui entender qual era a situação que ela estava passando. Eu sei que era um desespero bem grande, ela precisava dividir com alguém que senão ela não ia aguentar. E depois veio uma sensação em mim muito boa mesmo, assim, de ter feito alguma coisa, sabe? De ter sido útil. Eu me senti tão bem, me senti tão útil. Eu acredito que essa seja a sensação dos médiuns que trabalham, os médiuns trabalhadores, né? Que trabalham para o bem, que se doam, que se dedicam para poder aliviar. E isso foi tão simples, assim, não houve nenhuma uma incorporação, não houve nenhuma, como é que se diz, uma coisa tão profunda, mas só de eu ter podido, só dela ter podido, dessa pessoa ter podido dividir comigo, ela se aliviou e eu me senti muito bem depois, muito útil, entendeu? E falei que que eu sabia que não era por mal, que se ela precisasse de novo que eu estava ali. E aconselhei ela e agradeci, porque da mesma forma que eu ajudei ela, ela também me ajudou muito. Ali eu pude me conhecer um pouco, né? Foi uma experiência assim bem forte, só que falando assim ficou até bem simples, né? Mas foi uma experiência bem forte e bem agradável. Então eu agora estou aprendendo a ler a entender um pouco das minhas sensações, a observar as minhas sensações. Quando vem dor, quando vem agonia, é até mais fácil. Agora é difícil você parar e entender o que você está sentindo quando vem sentimento de raiva.
porque a raiva meio que te cega, né? Às vezes eu acredito que com vocês já tenha acontecido isso, vocês serem de repente surpreendidas por uma raiva que você não sabe de onde vem. Então é mais difícil você raciocinar com raiva, você quer se livrar daquele sentimento, você quer... mas se for possível, né? A gente deve sim observar o que a gente está sentindo, analisar e deixar que venha assim as sensações, para que você se conheça, entendeu? Então isso daí me deu maior vontade de me vincular assim, a algum lugar de trabalho, mas eu preciso ainda desenvolver, claro, e o melhor ou a única forma de você conseguir se desenvolver é se conhecer, para você também não ir às cegas aí se colocando a serviço sem saber de você mesmo, entendeu? Então eu tô ainda engatinhando nisso, não tenho nenhuma pressa. A gente pode ajudar no nível de consciência que a gente tiver, seja orando, seja se doando dessa maneira, colocando a sua sensibilidade à disposição de quem quer ser ajudado, tá? E filtrando muito, aprendendo a filtrar. Se quem está chegando perto, a entidade que está chegando perto, ela está querendo te sugar, ela está querendo te sugar, tá querendo te prejudicar, ou ela tá querendo apenas tua ajuda. E se você puder ajudar, ajude, nem que seja orando. Eu acho que em todos os casos, ore, porque o primeiro passo para você conseguir ajudar, né? Você orando, você consegue ajudar a pessoa que tá desesperada, você consegue ajudar a pessoa que tá querendo te incomodar, pelo menos afasta ela de você. E se ajuda também, entendeu? Então foi uma experiência legal, queria passar para vocês. Depois eu volto porque eu também quero fazer mais vídeos falando um pouco assim da minha visão sobre alguns assuntos bem interessantes, sobre homossexualidade, sobre preconceito, essas coisas. Eu queria muito dar minha opinião sobre esses assuntos, porque eu tenho assim uma vontade muito grande de falar sobre esses assuntos com vocês. Mas hoje é só mesmo uma experiência que eu queria dividir, que foi simples, mas foi ótima para começar, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.